Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida. Graças a Deus temos a satisfação de trazer mais um comentário bíblico, desta feita da primeira lição da Escola Bíblica Dominical, que vamos estudar no próximo dia 4 de janeiro de 2026. O tema central da lição é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E para a lição de número 1, tem como tema o mistério da Santíssima Trindade. O textuário se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 17, que nos diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A verdade prática diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Glória a Deus. Para hoje, segunda-feira, a leitura diária se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, e tem como epígrafe a Trindade revelada no batismo de Jesus. Muito bem, o texto sagrado diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 11. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pois bem, o assunto da Trindade, essa doutrina tem sido uma doutrina polêmica nos meios acadêmicos e no meio religioso, porque existem aqueles que não acreditam na Trindade. Mas não é difícil de entender quando você está com o coração aberto para compreender a palavra de Deus, para crer no que está sendo revelado nas Escrituras Sagradas. Então esse texto de Marcos veio revelar a doutrina da Trindade, ou revelar a Trindade. É claro que não existe a palavra Trindade na Bíblia. Alguém pode dizer, mas a Trindade não existe na Bíblia. Esse termo Trindade realmente não existe. Mas as pessoas da Trindade existem. Então, por isso que é chamado de Trindade, devido às três pessoas existirem separadamente em um só Deus. O batismo de Jesus no Rio Jordão é um dos momentos mais sublimes do Evangelho, pois nele Deus se revela de maneira clara e harmoniosa como Pai, Filho e Espírito Santo. Marcos descreve esse episódio com simplicidade, mas com profunda riqueza espiritual. Jesus, o Filho, apresenta-se em obediência e humildade. Embora sem pecado, ele se submete ao batismo de João, identificando-se com a humanidade que veio salvar. Esse ato inaugura publicamente seu ministério
e aponta para a sua missão redentora, marcada pela entrega e pela submissão à vontade do Pai. Quando João recusa, inclusive, batizar Jesus, dizendo que ele que carecia ser batizado por Jesus, Jesus disse: deixa por enquanto. É necessário fazermos a vontade do Pai. Então João termina batizando Jesus. Mas acontece algo interessante, que ao sair das águas, os céus se abriram, indicando que em Cristo o acesso a Deus é restaurado. O Espírito Santo agora desce sobre ele como pomba, símbolo da pureza, mansidão e aprovação divina. O Espírito não apenas confirma a identidade de Jesus, mas também o capacita para a obra que estava prestes a realizar. Isso nos lembra, meus amados, que toda obra realizada segundo Deus depende da ação e do poder do Espírito Santo. Apesar de Jesus ser o Filho de Deus, mas como ele estava humanizado, ele iria precisar muito do poder do Espírito. Em seguida, quando Jesus sai da água, ouve-se a voz do Pai. Então, ali você observa que estava o Filho sendo batizado por João. De repente, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e agora ouve-se uma voz do céu, o Pai falando, dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Aleluia! Essa declaração, meus amados, expressa amor, aceitação e aprovação. Estes mesmos, ou seja, antes mesmo de Jesus realizar milagres ou enfatizar, ou ele enfrentar a cruz, o Pai afirma seu prazer no Filho. Aqui aprendemos que nossa identidade e o valor diante de Deus precedem nossas obras. Somos amados antes de fazer qualquer coisa. Então, Deus havia dito para Jesus, ou para aqueles que estavam ouvindo: Tu és o meu Filho amado, porque foi ouvido esta voz. Em ti me comprazo. Aleluia. Meus amados, devocionalmente esse texto nos chama a contemplar a unidade perfeita da Trindade e a viver à luz dessa revelação. Assim como Jesus, somos chamados à obediência, à dependência do Espírito e à segurança no amor do Pai. O batismo de Jesus nos convida a lembrar que a vida cristã é trinitária, vivida para o Pai, em Cristo, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que essa revelação, meus amados, fortaleça nossa fé, renove nossa identidade em Deus e nos motive a caminhar em obediência e comunhão com o Deus Trino. Glória a Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê da sua maravilhosa graça. E eu te convido a participar da Escola Bíblica Dominical, para que você aprenda mais. Vão ser 13 lições importantes falando acerca da Trindade. Se você ainda não entende acerca desse assunto, então participe da Escola Dominical, que começará no próximo domingo, dia 4. São 3 meses de estudo da Palavra de Deus sobre a doutrina da Trindade. Que Deus te abençoe e te dê a paz. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.